Mais um Arquidecor Show no ar, porém com o nosso especial Pó de Obra. Sempre muito bom estar aqui de uma forma mais descontraída, mais leve, com meu parceiro de microfone, Hablando Ian. muito. Sempre, né, Tudo Ian? bom, pessoal? Boa noite. E aí? E aí, bem-vindo, Ian. Mas hoje, de novo, um formato diferente. O que teremos? Hoje teremos uma convidada extremamente especial. Lilian Machado. Ai, nem soube fazer Nem soube suspense. fazer um suspense, né? Tô ansiosa. Por favor. Estou ansiosa. Lilian Machado, obrigada. Bem-vinda. Ai, que delícia estar aqui, gente. Falei que é uma alegria enorme estar aqui vendo esse projeto tão profissional, tão bem construído. Ansiosa para nossa conversa. Fruto de quem? Sua. Lilian foi nossa professora, nossa mestre na faculdade. Na pós-graduação, porque eu tive aula com ela na pós-graduação. Na pós. Eu abri ali, a grade e eu falei, Lilian Machado, eu falei, Passei nessa matéria. Eu falei, que bom que eu não peguei DP na faculdade, né? Ela não vai ter rancor, né? Não vai ter mágoas. Eu não guardo rancor, gente, só guarda nomes. Só planilha do Excel. Exato. E a Lilian, além de ser professora, mestre, especialista em gerenciamento de obras, eu acho que foi até uma das nossas matérias, acho que era na pós gerenciamento de obras, e também carreira, porque a Lilian não mudou, né? Juntou. Você vai contar essa história. Hoje eu vou contar. Como que a confeitaria e a espatulia entrou na sua vida. É porque agora, olha, nós vamos ver, né, mais pra frente, mas os níveis do bolo dela... Não, é outro nível, amor. Umas coisas meio... Amor, é outra coisa. É um design, é uma arquitetura, é um bolo. É um bolo. Tudo junto. Lilian, mas antes da gente começar, primeiro, muito obrigada. Bem-vinda, seu tempo aí, vir até aqui. Já começo te agradecendo. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Cada vez é mais difícil me apresentar, porque quando a gente tem que se apresentar, a gente tem que olhar para nós mesmos, assim, isso não é simples, né? Mas eu gosto de me apresentar como profissionalmente, já que o nosso tema é carreira, né, do nosso bate-papo, eu gosto muito de me apresentar como uma fazedora de coisas. Uma grande fazedora de coisas. Posso usar também isso? Se te serve, vamos lá. O que você faz? Porque é engraçado, né? Que a gente assim, se apresenta e a gente tem que usar a nossa profissão como a nossa identidade. Uhum. Ainda mais a minha profissão, que é a minha formação. Eu sou arquiteta como formação, né? Mestre em arquitetura. E a nossa formação muitas vezes se confunde com a nossa identidade. Se você fez uma faculdade, um nível superior, por exemplo, em administração de empresas, dificilmente alguém chega num lugar e fala assim, essa daqui é tal pessoa, administrador de empresas. Mas eu, como arquiteta, foi sempre muito comum. Falar assim, essa daqui é Lilian, arquiteta. Ela é arquiteta. Então, vira sobrenome. Vira. A nossa formação acaba se confundindo com a nossa identidade primária. Uhum. Então, é muito difícil a gente se apresentar sem ter que dizer a nossa profissão ou quanto que isso se sobrepõe ao nosso ser. Uhum. E eu gosto de me definir como uma grande fazedora de coisas. E aí? Então já fala. Fala tudo. Quais são as coisas? Hoje de 3. Já que a gente está falando. Hoje. Descreva 3 opções. Eu continuo dando aula em pós-graduação, muito menos do que eu dava na época que eu tive a oportunidade da gente se encontrar em sala de aula, mas ainda dou aula em pós-graduação. Sou arquiteta e já entendi que nunca deixarei de ser, porque não interessa o que eu faça, eu sempre o farei como arquiteta, mas ainda faço projetos de arquitetura, conduzo obras, mas também num volume menor do que eu já fiz na minha vida, mas como eu sempre fui muito intensa, quer dizer que, assim, atualmente, por exemplo, eu estou com 4 obras simultâneas, projetos, isso que é menos, obras. Né? Eu sempre fui muito intensa. Como é que a gente Mas precisa? são obras de clientes muito que já me conhecem, não é um perfil de obra vida louca. Como quem trabalha com obra sabe que tem obra que é muito intensa, de cronogramas muito, né? Então são clientes que são investidores, que olham a obra mais como negócio. E nesse meio tempo, recentemente, a última skin adquirida, que eu gostei do termo, né? A última skin adquirida foi a skin confeiteira. Então, eu hoje tenho uma confeitaria, que é a Espatuli.
E muita gente se pergunta, mas como que apareceu a confeitaria? Mas como assim? Como assim? Você tava mexendo uma massa? Você tava meio assim, ociosa, assim? Vendo algum render, algum projeto e falou, acho que tá faltando um bolo ali. Um projeto de confeitaria. E sabe o que é mais engraçado dessa história? Porque quem me conhece mais no dia a dia, mais profundamente, na minha intimidade, sabe que eu sempre fui famosa por não saber nem fazer um ovo frito. Tipo assim, que ótimo. Nunca soube cozinhar nada. Isso sempre foi parte da minha identidade, até não sei cozinhar nada. Não pede pra levar o pão. Né? Eu sei. Em casa, quem cozinha sempre foi meu marido, por uma questão de necessidade de sobrevivência mesmo, né? Ele precisava comer. Ele precisava comer, e nós todos. E era melhor ele aprender do que eu, porque eu não tinha habilidade e tal. E de um dia pro outro eu apareci com um bolo de 3 andares e todo mundo falou assim, mas como assim? Da onde você tirou isso? Tirou da cartola. Então, acho que são várias coisas juntas. Primeiro, que desde criança eu sempre tive... Sabe aquela coisa, o que você vai ser quando crescer, que profissões, né? E o que é gostoso de ser criança e pensar nas profissões é que a gente consegue olhar para isso sem nenhum peso do que é o status social que tem as profissões, sem a questão da remuneração. Então, a gente olha desprovido de tudo, né? Sim. E eu sempre tive 2 opções. Eu decidi que eu queria fazer arquitetura, eu tinha acho que 11 anos de idade, né? Mas eu sempre tive 2 profissões que me acompanharam como um sonho. Uma delas era ser patinadora do Carrefour. Ai, minha tia foi. E eu ainda quero, porque deve ser, eu não sei se meu joelho ainda aguenta, mas eu acho que deve ser uma... Quem que foi criança... E pior que eu também já quis. Eu também já quis, gente, era meu piso sonho. lisinho e... Ia lá, e vai pra lá, vai pra cá, e vai... Eu só me imaginava caindo. Só. Não, minha tia, por parte de pai, foi por muitos anos. Que tudo. E eu também. Gostaria de ser. Alô, Carrefour. E a outra alternativa era ser uma cake designer ou uma cake artist. Eu nem sabia que qual era o nome, mas eu queria fazer bolos muito legais. Nossa. Eu tinha essa coisa. E parte disso, porque a minha avó cozinhava muito bem, ela gostava de fazer doces, não vendia doces, mas ela gostava de fazer e ela curtia muito preparar aniversários, assim, a preparação do aniversário começava semanas antes, então isso acho que me construiu um pouco. Sim. E teve um filme que eu assisti, um clássico que se chama Quem Está Matando os Grandes Chefes da Europa. Que é de 1970 e quase 80, deve ser do final da década de 70. E as primeiras cenas do filme são esses grandes chefes preparando um banquete enorme. E aí chega o chefe confeiteiro e ele mostra no filme de um jeito muito bem dirigido, ele construindo esse bolo coberto com ganache, e era um bolo em semi-esfera. E ele fazendo aquele bolo. E assim, aquela cena, pra mim, me marcou. Encantando. Me marcou. Tem coisas que marcam. Marca, exatamente. E eu sempre fiquei com aquilo meio mágico. E um belo dia eu estava no sofá e falei assim, mas por que mesmo, Lilian, que você não virou patinadora do Carrefour, ou cake artist, ou cake designer, ou tal? E aí, o outro lado do meu cérebro falou, porque você não sabe, pra começar, porque você não sabe cozinhar nada. O lado racional. Falou, vamos voltar aqui, ó, pra terra, querida. Ovo, vamos começar pelo ovo. O unicórnio. E aí, eu fui pro YouTube. E comecei a ver receitas e comecei e rapidamente eu fui do 0 ao 1 milhão. Ao nível alto, muito rápido. Mas por quê? Porque não tem a expressão receita de bolo? É possível seguir uma receita com relação a massas, aos ingredientes, aos preparos. E eu fui ver que a construção, que eu não sabia, isso foi depois que eu comecei a fazer, que eu comecei a ver a relação enorme que tinha da confeitaria, em especial dos bolos, com a arquitetura. E quando eu
eu vi Essa isso, chave. foi aquele boom, assim, porque eu falei, meu Deus, é construção pura. E aí você falou, tô em casa. Eu tô em casa, porque bolos estruturados e bolos tem laje, tem pilar, tem tempo Corta de pra Lilian cura. com uma pá de pedreira ali, ó, só tacando o Espátula, ganache. tacando o Só- reboco, o reboco na parede. Fazendo toda a fundação do Toda a bolo. fundação do bolo. Tem pilar, tem estrutura, tem tudo. Tem tempo de cura, tem os processos, tem a densidade de cada recheio, tem tudo isso. E com algo que é maravilhoso, né? Que eu sempre naveguei muito nas áreas criativas, muito, embora vocês me conheceram no gerenciamento de obras, que é queijo, orçamento, planilha. Eu sempre digo que isso é o que sempre viabilizou você fazer a gestão e o gerenciamento, é o que viabiliza qualquer plano seu da vida, né? Então, não adianta você ser criativo se você não consegue colocar isso em prática. É verdade. E o que eu fui entender é que o bolo, ele pode ser arte, ou arquitetura, ou uma construção, mas ela é efêmera, dura pouco. E esse dura pouco dá uma liberdade criativa e uma liberdade de ausência de regras, que é muito gostoso. Porque você vai construir, é claro que você vai ser criativo, mas você tem que saber que aquela construção vai durar 10, 15, 20, 30, 50 anos, pelo menos. Ou sabe-se lá quanto tempo. E um bolo tem que durar até o primeiro corte. E não tem regra, ele pode navegar na fantasia, ele pode ser o que você quiser, na verdade, né? Dependendo, ele pode ser o que você quiser. E isso, para mim, tem sido uma das facetas dos bolos, para deixar o gancho aí para vocês, uma das facetas dos bolos. Uma das. Que realmente me capturou de um jeito que eu tenho gostado bastante. É porque quem olha o Insta da Espatuli fala assim, nossa, ela já trabalha com bolos há 20 anos. Ela nasceu fazendo bolo. E do nada, assim, ó, chega uma solicitação pra seguir da Espatuli. Eu falei, olha, Lilian? Ué, semana passada eu estava vendo ela na obra, e aí ela começa a postar os lindos bolos dela. Eu falei, cadê essa mulher que estava escondida? Esse tempo todo. Esse tempo todo. E isso também começou um pouco na pandemia, não foi? Ou não? Na verdade, o primeiro bolo que eu fiz, acho que foi depois da pandemia. Ah, foi depois, achei que tinha sido no período. O primeiro projeto, o primeiro bolo que eu falei, eu fiz um bolo. Faz uns 2 anos. Mas eu comecei realmente como um hobby, totalmente como um hobby. E aí, eu já, sem saber fazer nem bolo de furo, aquele bolo caseirinho, que é delicioso. Mas que é delicioso, sem saber nem fazer isso, porque eu já, onde mora o perigo, é lá que eu tô. Eu gosto de ser desafiada, eu mesmo criar meu problema. Então, eu já queria fazer bolo, assim, com muitas camadas, com tudo. E aí... eu comecei fazendo como um hobby na cozinha de casa e meio que pedindo pra amiga, assim, a amiga vai fazer aniversário, ai, deixa eu fazer isso. Pedindo pro outro pra eu fazer, posso fazer o seu bolo? Ah, ninguém nunca me fez esse pedido. Ninguém nem me pedia. Preciso rever as minhas amizades. Ninguém me pedia, mas eu falava assim, eu vou te dar um bolo, não sei nem se você vai usá-lo, mas eu vou... por favor, eu preciso fazer o seu bolo. Eu preciso fazer, porque eu não queria fazer um bolo, eu queria fazer um bolão. Um bolão. E queria ter uma temática. Um pretexto para fazer esse bolo. Então, eu comecei a fazer como hobby, sei lá, um bolo por mês, porque eu precisava ter esse pretexto para fazer o bolo. E isso foi, sei lá, em abril. Então, assim, de abril a novembro, um bolo por mês, assim, fazendo como um hobby. E aí, quando chegou nesse fim de ano, desse 2 anos atrás, alguém que eu nunca tinha visto na vida entrou em contato comigo e falou assim, você faz bolos? Não, só para minhas amigas. Eu achei, e como eu tinha criado o perfil para compartilhar, para eu postar os bolos que eu estava fazendo, eu achei que assim, a pessoa... E aí até meu marido estava do meu lado, falou assim, queria falar comigo, ele falou assim, peraí, Benê, que eu tô num golpe aqui.
Eu tô no meio de um golpe. Certeza que ele vai fazer o golpe do Pix. Certeza que é um golpe. O golpe do E aí eu falei assim, faço. Né? E eu falei, tal, e quanto que você cobrar? E comecei ali numa negociação. E na hora que eu passei, falei assim, ó, custa tanto. E a pessoa mandou, segue o Pix. Aí eu falei... Aí você falou, é mentira. Moço, faz o seguinte, eu não passei dessa fase ainda. Volta mais um pouquinho. Eu falei, quem caiu no golpe aqui? Quem foi? Ele. O cliente. Um beijo, cliente, pra você que tá assistindo agora, tá? Acabou de descobrir que você foi o primeiro bolo. Na arquitetura também isso é assim. Ninguém sabe quem foi o primeiro. Ninguém sabe. O primeiro cliente dificilmente sabe quem foi o primeiro cliente. Mas é óbvio que eu dei tudo que eu disse que aquilo, assim, pra ser não dormiu? projeto, né? E era um bolo de 2 andares, inclusive. Só 2 andares. E aí, daí pra frente, eu comecei a receber várias encomendas, e aí veio o Natal, e de repente a minha cozinha tava assim, uma loucura de bolos. Precisava fazer uma coisa industrial. E aí, nesse mesmo Natal, veio família, eu tenho família que mora fora, nos Estados Unidos e tal, e a esposa do meu primo falou assim, você precisa fazer esses bolos lindos, você precisa fazer em Nova York. E aí, era só um bolinho. E eu falei assim, claro, vamos, né? Como é que é? Passa em casa pra tomar um café. Sim, te pego às 10 horas. Bom, o universo, quando a coisa é pra fluir, a coisa flui, né? E aí, ela tem muito bem conectada, aí conseguiu mostrar o meu trabalho para o círculo dela e tal. E realmente surgiu a oportunidade de eu fazer bolos em Nova York. Que legal. E eu construí um projeto artístico, porque a outra face que eu fui descobrindo aos poucos com os bolos são as histórias por trás. Sim. Porque todo bolo, ninguém pede um bolo artístico, decorado, com tal, por nada. Sim. Então, sempre tem uma história por trás, que ou é o mais comum, que é a celebração de aniversário, acho que esse é o mais comum, é um casamento, aniversário, ou são histórias, assim, para homenagear alguém, ou são muitas histórias por trás. E aí eu consegui juntar 20 histórias e construir 20 bolos. Que lindo. Eu digo que é construir 20 bolos para 20 histórias durante um mês em Nova York no ano passado. Uou. Foi quase uma exposição. Foi um sonho muito louco, assim, que eu brincava, porque a coisa foi acontecendo desse jeito, e eu falei assim, nossa, acho que esse é o mais perto que eu posso chegar na vida de entrar para um programa de proteção à testemunha, sabe? Em que você vai viver outra vida em outro lugar, em outra... E aí eu vivi esse sonho muito louco, maravilhoso, e voltei e falei, o que eu faço com tudo isso? E aí foi nesse momento que eu falei assim, eu acho que eu vou construir uma cozinha de confeitaria. Sim. E eu consegui fazer isso, construir com o próprio, enfim, organicamente, com o próprio, isso é importante também, que eu sempre fui fazendo isso de forma muito orgânica, reinvestindo a própria, para não dar passo, porque eu não tenho essa formação prévia, né? Então, assim, para não dar, quando a gente errar cair do baixo, né? E não do alto. Sim. E construir a cozinha industrial, mas ainda falava assim, não, isso é um hobby, isso é uma... É que isso, eu tô comprando um forno industrial, mas é passar uns bolinhos. Só uma batedeira, só pra uma batedeira. Né? E aí, profissional. De repente, eu precisei realmente tomar... Aí eu falei assim, não, eu vou colocar uma segunda geladeira, mas é um hobby, né? Um fã de convicção, mas é um hobby. E o marido só vendo a cozinha eu crescendo. Imagino. Um forno chegando. E aí, no fim, hoje eu tô... E assim, até o momento de eu perceber, de fato, como é engraçado, né? A gente é besta, nossa mente é besta. De eu perceber, eu falei assim, não, isso deixou de ser um hobby, Lilian, para com isso é um negócio. Exatamente. Então, hoje eu tenho uma confeitaria. O próximo passo que agora a Espatuli está passando por uma nova expansão, porque agora a gente está colocando o girador. Notícias de última hora. Notícias de última hora. Fresquinha. A próxima adequação que eu vou divulgar é realmente girador, porque eu não tinha girador.
E refrigeração, de repente você tem lá final de semana que é o mais alto, assim, de movimento, eu tô lá com 10, 15 bolos. E se falta luz? Eu tenho meu plano A, plano B, mas agora... Ela tem um gerador. E Lília, como é que você gerencia, né? Você tá sozinha ainda? Você que faz ali do começo ao fim. Ai, como que você já faz tá com tanta braço? Coisa? Você gerencia a obra, você gerencia bolo. Uma vez eu escutei isso, assim, como é que você faz tudo isso? Tá? É só você fazer tudo mal feito. Que aí... Mas tem coisas que não dá pra fazer mal feito. O bolo não dá. Você não leva o açúcar de confeiteiro pra obra, ao invés de levar o cimento? A gente anima a equipe. Hoje tem brownie. Ai, que delícia. É bom que todo mundo trabalha feliz. Todo mundo feliz. Não é, assim, não é simples. Mas eu acho que eu ainda estou aprendendo a fazer essa gestão dessa carreira dupla, simultânea, que por mais que tenha a ver na concepção e no design, não é da mesma área, né? Que realmente são áreas diferentes. Mas a partir do momento que eu entendo, que eu tenho entendido cada vez mais, que eu não sou somente uma confeiteira, mas que eu não estou somente me tornando uma confeiteira, mas que eu sou uma empresária, eu não preciso necessariamente fazer tudo. Sim. Né? Então, tem muitas coisas que eu posso contar com equipe, com ajuda. Sim. Então, eu gosto de fazer tudo, mas o fazer tudo depende de um volume muito baixo. Sim. Crescer um pouquinho o volume... Exclusividade, né? Crescer um pouquinho o volume, eu preciso ter ajuda. Então, por exemplo, na Páscoa, eu trabalhei com uma equipe de 5 pessoas dentro da confeitaria. Então, eu ainda estou aprendendo a fazer essa gestão conforme o percurso. E algo que é importante, assim, a confeitaria, eu não coloquei nela uma pressão para que, não, porque isso tem que dar certo, porque isso tem que tal. Como isso nasceu de um lugar muito especial, das minhas memórias afetivas, de uma construção, de um hobby, como isso veio desse percurso que para mim foi muito especial. Foi caminhando. E no momento da minha vida que isso também estava sendo muito especial, eu tento ainda preservar esse percurso dessa forma, para que ele seja... Nem tudo na vida a gente consegue fazer desse jeito, mas a Espatulie especial, eu tento ainda deixar este percurso com esse crescimento orgânico, para que ele continue sempre sendo um projeto que me faça muito bem em todos os sentidos. E eu acredito que isso é um dos ingredientes para que o trabalho apareça dessa forma, que chegue até o outro dessa forma também. E falando em confeitaria, você sabe que o nosso pó de obra, ele é recheado de perrengue. É o nosso carro-chefe. Vai ter muita linguagem. É o nosso carro-chefe, assim. Então, já que a gente tá no mundo da confeitaria, qual foi o seu maior perrengue? Todo dia perrengue. A gente acha que vai mudar de área, que vai acabar os perrengues. Toda profissão tem a louça suja, não tem jeito. Mas assim, qual que é o maior medo de qualquer confeiteiro que faz um bolo alto? O bolo cair. É óbvio que a gente vai ver os vídeos, né? É o bolo cair. Então, assim... tem o perrengue básico, assim, que é você colocar o dedão sem querer na hora que já tá pronto e, assim, vou pôr na geladeira e desbarra. Isso é o perrenguinho, né? É o comum, é o trivial. O perrenguinho. Agora, o grande perrengue é o transporte. Porque os bolos altos, eles são estruturados e tal, mas ele é um produto artesanal extremamente frágil e delicado. E o transporte é um transporte muito sensível. E a gente reza pra não caiu um buraco, daí assim, né? Levar nenhuma fechada. Mas então, já aconteceu comigo. Uma coisa importante que no alto do verão, sem brincadeira, o meu carro estava, quando eu entrei, os bolos são transportados de carro, né? Eles têm que ir no plano, no carro, com ar-condicionado no máximo. E eu tinha uma entrega de um pedido que era de 3 bolos. E no ápice do verão, quando o carro, eu vi o carro, assim, a temperatura estava marcando 40 graus. Nossa!
Era uma distância super curta. Mas quando eu cheguei no local, eu nem desci do carro. Eu olhei um dos bolos, ele tinha dado uma deslizada, assim, ó, tchaf. Ai. Aí eu falei, voltou, dava tempo. Só que o que eu não sabia é que os 3 tinham deslizado. Nossa, eu já fiquei desesperada daqui. Os 3 tinham deslizado. Assim... Bolo desconstruído. Trava design. o abdômen. Sabe aquela coisa assim? Não dá tempo de ter pânico, não dá tempo de chorar. Eu simplesmente, do caminho, fui falando assim, tira tudo do freezer, limpa. Sabe quando você tá com um paciente esguichando sangue no carro do resgate? Tipo assim, já põe a equipe inteira. Cheguei, ninguém tinha entendido a gravidade da situação. Tava todo mundo esperando na porta assim, ó. Já chegou? Meu Deus. Bom, foi assim, acho que esse foi o momento mais tenso, assim, que eu passei. E aí eu fui descobrir qual era o problema. Porque acho que para cada perrengue... Tem um aprendizado. Tem que ter um aprendizado, porque quando você passa um perrengue desse, você vai assim, eu nunca mais quero passar um perrengue desse. Quero estar nesse lugar. Importante, deu tudo certo, né? Mas qual foi o meu aprendizado dessa situação? Primeiro, eu fui entender que a minha geladeira estava com problema. E o bolo saiu da minha confeitaria... Já meio desandado. Não na temperatura que ele deveria ter saído de lá. Então, para dar tempo de chegar até... Então, hoje, todos os meus refrigeradores são monitorados, com alarme. Depois, geralmente, hoje, quando alguém me faz um pedido de bolo, uma das informações que eu preciso ter eu vou combinar esse horário de entrega. Qual é o horário da festa? Eu não fazia isso antes. Sim. Porque dessa forma, eu sei qual que é o meu... Se a festa é às 2h, eu não vou entregar esse bolo... 1h30. 1h30. Eu vou entregar ele, se eu entender que é um pedido de alto risco, porque são 3 bolos, por exemplo, eu vou ver se é possível conseguir ter esse tempo para poder fazer uma emergência. Pode acontecer. Sim. Né? E já tive também um transporte em que teve uma freada. O bolo foi embora. E aí ele deu uma avaria no transporte. Mas qual que é a diferença? Quando o cliente contrata o transporte com a Espatuli, faz o transporte. O cliente pode retirar o bolo lá. Até bolo de 2 andares o cliente até pode retirar. Acima de 2 aí a gente nem oferece essa opção. Mas geralmente bolo de 1 andar assim pode retirar, né? E quando a gente faz a entrega, eu garanto que o bolo vai estar em condições até a entrega. Então eu tenho um kit primeiro socorros que você que já acompanha leva esse transporte, né? Entendi. Mas eu tô contando para vocês assim de 2 histórias em mais de 150 bolos que a Espatuli já fez. Sim. É uma métrica. Sim. É uma métrica. E já que a gente tá falando em bolo, vamos ver os vídeos? Vamos. Ai, que eu tô ansiosa pra mostrar para as pessoas entenderem. Porque pra mim são mais que bolos, são obras de arte. São arquiteturas. Exatamente, olha isso. Ó, a espatulinha ali, ó. Que coisa linda. Olha lá, arquiteta confeiteira. E você trabalha muito com elementos, né? Eu percebo isso. Você sempre traz algum elemento, né, algum Lilian? elemento a mais. Eu gosto de trabalhar com peças em chocolate, em papel de arroz. O que eu mais uso são chocolate e papel de arroz, né? E são bolos de 2 andares, tem estrutura por baixo do bolo. Então não faz, mas como é que você empilha um no outro? Um em cima do outro, né? Tem pilar embaixo, tem pilar. Esse é casamento? Esse foi um casamento. Ai, que lindo. Esse foi um casamento. E aí tem papel de arroz com açúcar. E esses detalhes você compra pronto ou você faz tudo? Eu faço tudo. Caramba, tudo muito artesanal. E vários... Não, e você viu que ela tem toda uma... Não, e ainda tem a criação do vídeo. Assim, ó, não é só um vídeo do bolo, não. Ela tem toda uma performance por trás. Mas a gente que vem da arquitetura, quando chega esse eu acho que tem bastante a ver com arquitetura, né? Tudo lá, e o cimento, né? O concreto, né? E é interessante porque quando um cliente fala assim, eu quero um bolo. E nós que trabalhamos para quem trabalha com projeto, que tem sempre essa coisa de ler o cliente, né? A gente lê
aprender, tem que ler, mergulhar no outro. Eu trago essa bagagem de ter que mergulhar no outro, na leitura do outro, para fazer o projeto de um espaço. Sim. E eu brinco com isso quando eu vou para os bolos. Então eu faço assim, então eu penso, tá, mas como que esse bolo pensa? Como esse bolo respira? É toda uma história que traz o bolo. Gente, O bolo vira uma persona. É gostoso você poder... E eu faço o bolo não para mim, mas para o outro. Então você pode também brincar de ser o que você quiser por um pouquinho de tempo, enquanto aquele bolo dura. Né? Eu ia ter dó de cortar esse bolo. Eu também. Eu não ia conseguir, Lilian. Eu adoro. Tem que ter cortar esse, bolo. que aí eu vou deixar, e um só de E um corte. só de eu sou corte. muito apegada. Só. Você não ia. Sou muito Você ia apegada. brigar com o pessoal. E são todos bolos mesmo, porque às vezes tem algumas coisas assim que a gente vê, mas é um bolo fake e realmente tem um bolo de corte. O dele é Aí bolo, diferente. né? Eu eu faço também bolo Tá. fake, porque às vezes você tem eventos em que você tem um evento, por exemplo, para 100 pessoas. Quem já cortou um bolo estruturado de andar, sabe que não é fácil cortar um bolo alto. Sim. Se a pessoa não souber cortar e não cortar adequadamente, o bolo pode ser, primeiro, dá trabalho, e depois o bolo é esmigalhado ali. A fatia chega toda ferrada, chega uma fatia feia para o seu convidado. Então, eu até aconselho muitos clientes que para eventos maiores, eu falo assim, olha, a gente pode fazer um bolo maquete. O último andar dele, a gente faz ele real. Tá. Pra ter o corte. Para ter o corte. E ele pode ser servido, inclusive. Mas, complementar a esse, a gente faz os bolos de corte de copa, porque assim seus convidados vão ser servidos mais rapidamente. Então, a Spatuli faz isso também. Legal. Tá? Mas esses são todos bolos reais. Eu iria nessa opção, porque aí eu ia o quê? Guardar. Eu apegada, deixar na minha casa. No meio da sala. E olha, os vídeos, vários clientes gostam, eu adoro fazer os vídeos, mas muitos clientes adoram os vídeos também, porque são uma forma de... Fica de lembrança, né? Fica de lembrança. E se o você não vídeo. fizer o vídeo, é sinal que você não gostou de fazer meu bolo. Então já sabe. Eu tenho, se pedir algum se eu bolo, pedir e meu vídeo não for aparecer, publicado. é igual quando eu faço luzes. Aí o cabeleireiro não posta meu Esse cabelo. cara não Quer dizer gostou. que não foi um bom Não trabalho? ficou tão bonito. Não gostou. Não sou Pensou, bonita. gente, eu não Viu, tinha cabeleireiro? pensado Não nisso. sou bonita. Até com os nossos clientes também da loja. Se Se não faço um postou, story, qualquer trabalho. Porque eu eu não fico pensando. postei a cabeceira que eu comprei. Eu fico pensando, coitada, né? Às vezes penso que. E tem acho dia que feio. é tão perrengue na confeiteria que mal dá tempo da gente, sabe? Ian, vamos de quiz, Vamos de porque quiz. infelizmente o o nosso nosso tempo tempo tá já, acabando. porque a gente é ótimo pra Olha, estourar tempo, nossa, né? A gente tá... A gente vai pleitear mais Vai, tempo. nós vamos A gente pleitear. precisa de mais tempo. Um quiz pensa rápido, Adoro. tá? Vamos lá. Massa corrida ou buttercream? Buttercream. Régua ou alisador de bolo? Alisador de bolo. Calculadora ou balança? Depende pra pesar o quê? Porque também usa calculadora, né? Usa. A minha avó já dizia, bolo é uma física, né? O processo a balança, é balança ciência. um grama. 1 grama. Betoneira ou batedeira? É muito igual. Dá pra bater um bolo? Só muda a proporção, Lilia. Dá pra E que bater um bolo na uma betoneira? pode ser cor cherry. Ai, batedeira. Óbvio, né? Pá ou fouet? Gente, eu tô descobrindo que eu abandonei a arquitetura. Eu acho também. Eu acho também. Olha, Lilian. Tinta ou corante alimentício? Tinta. Deu uma, né? Não, mas é Tinta verdade. porque ela tinta. continua pintando. Eu adoro pintar. Saco de cimento ou saco de confeitar? Saco de confeitar. Pistache ou cimento queimado? E aí? Ai... Olha, cimento queimado nos bolos. Lilia, olha, sinto lhe informar. É só confeitaria agora Ela na já sua abandonou. vida. Ela já abandonou. Só. Gente, olha, inclusive ganhamos um presente. É claro que o nosso presente já tá faltando. Já tá faltando. Por que será, né? Nós temos aqui um presente delicioso. Obrigada, Lilian. Não gente chegou a amou. tempo, né? Não deu tempo Não, de não segurar deu. aqui Não a deu, vontadinha já tivemos. aqui. Isso que eu falei, deixa aqui, porque se deixasse lá fora, Se fosse Não ia lá, ó, no mais pessoal ter. que tá... Ó, Ih, já teria o acabado. QG já teria já comido teria tudo. Lilian, muito obrigada pelo seu tempo, sua paciência, sua presença. Foi muito inspirador. Tô saindo daqui já com vontade de ter hobbies e lá fazer vai. coisas. Eu tô com vontade, eu vou confessar, tô com vontade de fazer pão há muito Mas você tempo. faz- e eu não você- faço pão. Mas você faz velas.
Faço. Não, mas assim, com comida. Ah, com comida. Quero fazer pão. Vou Entendi. fazer, tô inspirada. Vai sair daqui, pode vai acontecer, é dar errado. É dar errado, é. Então... E vou comer errado também. Vai sair daqui e já comprar uma máquina de fazer pão. Exatamente. Não, vou fazer na mão mesmo. Na mão, bem... Artesanal, bem já Artesanal, fazedora. bem já fazedora. Esqueceu. Agora eu adotei essa frase pra minha vida. Muito obrigada, Lilian. Foi um Espero prazer, gente. que você tenha gostado de vir aqui compartilhar a sua história. Que pena que tá... Gente, vai ter bolo. Não vai. Frase da semana? Frase da semana. Bom, vamos lá. Obra sem perrengue é igual brigadeiro feito de banana. Falta aquela emoção. Falta. Ou então, gerenciar obra é como fazer bolo. Se errar na medida, vai ter dor de cabeça em dobro. Adorei, o bolo vai desandar. Bom. O bolo vai desandar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se deliciado e se inspirado nessa história da Lilian. Eu tenho certeza que você que tá aí com um pezinho de querer fazer outra coisa, faz, né, Lilian? Com certeza. Vai fazer um brigadeiro. Só soma, cruza tudo, joga tudo na panela, mistura e vê o que sai. Adorei. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Tati by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.